Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caros irmãos e irmãs, este domingo, solenidade da Santíssima Trindade, nós certamente poderíamos falar aqui de como é que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, assim se revelou, como é que Ele quer ser conhecido e amado. Os grandes teólogos, homens de Deus, santos doutores, passaram suas vidas tendo muitos objetivos, e um dos maiores objetivos foi revelar, esclarecer como é que Deus é uma única substância, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, esta plena verdade, caminho, verdade e vida, veio revelar. Deus que nos criou quer ser chamado de Pai, porque Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. E diz Jesus: e eu sou o Filho único, no qual todos os demais são filhos no Filho. E Jesus, antes de voltar ao Pai, vai dizer aos discípulos: vocês ainda não estão prontos, vocês ainda não entenderam tudo, ainda não podem compreender tudo deste mistério de Deus, que vocês devem pregar, pois eu vou enviar o Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo. Foi isso que celebramos domingo passado, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, para esclarecer, para informar, para revelar tudo aquilo, não que faltasse na revelação de Jesus, mas que eles ainda não compreendiam. E Jesus diz: o Espírito Santo vai vos conduzir à plena verdade. Podemos pensar, e todo o tempo antes de nosso Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus vivia como? Sem a plena verdade. Vivia pelo caminho de Deus. Porém, não tinha ainda as certezas que a nossa fé, dada por Jesus Cristo, nos deixou. Esta fé nos diz que o Pai nos criou por amor, que o Filho veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de cada um de nós, para pagar a dívida que a humanidade tinha com o Pai,
A humanidade contraiu essa dívida na desobediência. Este Filho derramou até a sua última gota de sangue para pagar a nossa dívida. E fez isto por amor. E que para que a sua igreja não ficasse sozinha e não dependesse apenas de nós, seres humanos, que falhamos e erramos, Jesus diz: por amor meu e de meu Pai, vamos enviar o Espírito Santo para guiar a minha igreja até o final dos tempos. E todo aquele que ouvir o Espírito, todo aquele que ouvir o Pai, todo aquele que me ouve, ouve uma única voz, a voz que leva ao caminho da verdade, à plena verdade. Nós aqui, na festa, digamos assim, a solenidade da Santíssima Trindade, queremos mais do que meditar como é que o Pai gerou o Filho, como é que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Nós queremos meditar sobre um ponto muito importante na nossa vida e tantas vezes negligenciado, esquecido: o nosso batismo, porque é através dele que nós nos tornamos filhos de Deus. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos a habitação da Santíssima Trindade. Cada vez que aos sábados à noite preparo os pais e padrinhos que querem no domingo batizar seus filhos, seus afilhados, eu lhes digo: recordem-se que vocês estão trazendo uma criatura de Deus e vão levar para casa um filho de Deus. Que compromisso tão grave, que compromisso tão pesado. A partir de agora não é mais vosso filho, é filho de Deus. E como filho de Deus deve ser educado na casa de Deus, vivendo com Deus. Ajudem esta criança, que agora se torna filho de Deus, a deixar que a Santíssima Trindade se sinta à vontade para viver nela. É isso que nós fazemos no batismo. Transformamos esta nova criatura, de antiga criatura, em filho de Deus, em nova criatura. E cada um de nós recebeu o selo, a marca da Santíssima Trindade em sua vida, lá no seu batismo. De modo que nós já não nos pertencemos, nós somos consagrados a Deus. Por isso é dito: somos o povo santo de Deus. Recordo quantas vezes nos esquecemos disso. Nós, em uma igreja, em um templo, temos tantas coisas sagradas. Tudo é sagrado em um templo. Mas mais sagrado que qualquer coisa aqui no templo, qualquer objeto material, o altar, o próprio púlpito de onde estou falando também é lugar sagrado de salvação. Mais sagrado que a imagem, mais do que tudo isso, e de forma que não podemos nem medir, somos nós. Por quê? Porque pelo nosso batismo nos tornamos a morada preferida da Santíssima Trindade. Quantas vezes nós procuramos Deus fora? Já dizia Santo Agostinho, esse homem que tanto buscou a Deus, levou anos buscando a Deus, e ele disse: como eu era tolo, eu buscava fora o que estava dentro, e está dentro de mim. Pelo batismo eu me tornei e tu te tornaste habitáculo, a habitação da Santíssima Trindade. Porém, Deus não pode conviver onde há pecado. Deus não pode conviver onde há desobediência. Alguns autores antigos vão dizer: não só o Espírito Santo, simbolizado pela pomba, mas a própria Santíssima Trindade, o próprio Pai, Filho e Espírito Santo, o próprio Deus a quem adoramos, é como uma pomba. É como uma pomba, não é uma pomba. É como se fosse uma pomba. Ninguém agrada, ninguém tem perto de si, ninguém mantém a doçura de uma pomba, se não for também assim, doce, calmo, humilde, sincero. A santidade que é exigida de nós é impossível apenas com nossos esforços humanos, mas é o esforço humano essencial para que a graça de Deus possa fazer ação em nós.
Portanto, caros irmãos e irmãs, neste domingo da Santíssima Trindade, recordemos o nosso batismo. Recordemos que eu sou batizado. Fui destinado para ser moradia da Santíssima Trindade, e tu também. De modo que o respeito que eu devo a ti não é pelo teu título acadêmico ou por tua idade, é porque tu é filho de Deus, habitação da Santíssima Trindade. Ali está a origem da dignidade, da maior dignidade humana. Nós somos filhos de Deus. Este bom Pai, este bom Filho, o bom Espírito Santo não pode conviver em nós se nós não deixarmos. Qual é o modo de permanecer sempre na presença de Deus? Viver para Deus. Está aí o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, ou seja, antepor Deus a todas as coisas, todo o demais, tudo, absolutamente tudo, isso tem que estar em último lugar diante de Deus. Se eu não faço isso, Deus não se sente bem na minha presença. Eu não sou uma habitação digna para Ele. Ainda há pouco, na Santa Missa que rezei em uma capela, dizia de modo mais simples: imaginemos uma porta sem dobradiças. Não é uma porta, por mais que o ferreiro, o dono da ferragem, nos venda como porta, não é uma porta, é uma tábua. Uma porta é quando já tem as dobradiças. Na nossa casa, na nossa vida, uma porta sem dobradiça serve para quê? Para ser um estorvo. Está ali, no lugar, no buraco, na abertura da porta, mas é uma tábua. Para entrar e sair eu tenho que estar tirando e colocando. A Santíssima Trindade em nossa vida. E isso é uma comparação muito simples. É como se fosse estas dobradiças. Estas dobradiças. Dobradiças que não valem nada, as dobradiças de ferro. Mas a Santíssima Trindade é este eixo, essa dobradiça na nossa vida. Nós nos abrimos à graça de Deus ou nos fechamos à graça de Deus de acordo como nós deixamos que Deus haja em nós. Quem é que conduz? É a dobradiça que conduz a porta ou é a porta que conduz a dobradiça? Nós somos esta porta, muitas vezes fechada para Deus. Muitas vezes não passamos de um sarrafo de madeira, uma tábua jogada ali contra a parede, numa abertura do lugar que deveria ser uma porta. Mas Deus é tão misericordioso, e isso nós ouvimos na antífona de entrada da Santa Missa. O Pai misericordioso, o Filho misericordioso, o Espírito Santo misericordioso tiveram misericórdia de nós. Nos criaram, nos alimentam, nos sustentam, nos colocam em uma dignidade para a qual nenhum de nós merece nem mereceu, ser filho de Deus. Aqui está a nossa grande dignidade. Dignidade essa que nós podemos perder se não quisermos sermos filhos de Deus, porque Deus nos deu, além da vida, tantos dons, tantas graças, nos deu também a liberdade. Liberdade de amá-lo ou não querer nada com Ele. Nós sabemos a consequência para aqueles que não amam a Deus, o que vão querer com Deus durante toda a eternidade. Se não suportaram Deus nesta vida, o que querem fazer com Deus durante toda a eternidade? Quando nós nos encontrarmos com Deus, cara a cara, como diz São Paulo, face a face, nos será revelado este amor tão grande, que nós aqui apenas podemos meditar e dizer: o Pai nos ama, o Filho nos ama, o Espírito Santo nos ama, e nos quer neste caminho que o Espírito Santo veio nos conduzir, o caminho da plena verdade, o caminho de libertação de todo mal, de libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele nos fez para Ele, para louvá-lo, para bendizê-lo, para adorá-lo.
Um grande santo e doutor da Igreja já dizia: a glória de Deus é o homem vivente. A glória de Deus se dá, ou seja, Deus é glorificado quando o ser humano vive. Viver é viver em Deus. E nós já podemos aqui na terra viver em Deus, se nós atentarmos bem para o primeiro mandamento da lei de Deus. Já podemos aqui na terra saborear um pouquinho de como será a vida eterna, se nós procurarmos viver em Deus. A glória de Deus é o homem vivente, o homem de vida plena em Cristo. Não é o homem sobrevivente como a grande maioria. A grande maioria da humanidade sobrevive, não vive. Está às vezes atolado e atorado até o pescoço de preocupações, de sofrimento, de dor, porque ainda não colocou Deus no centro da sua vida. Peçamos à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos recorde, que nos ajude a recordarmos cada dia que nós somos filhos, que nós queremos andar nesse caminho de plena verdade, e esse caminho tem um nome e é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho. Não há outros caminhos para chegar ao Pai. O caminho, a verdade, não há outras verdades. E a vida plena, eu sou a vida. Só em Cristo temos isso: o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Peçamos que a Santíssima Trindade nos recorde disso, de sermos homens, sermos mulheres de Deus. Isso é uma obrigação de santidade de todo o povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.